Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás dos portões do Palácio de Buckingham? A monarquia britânica é cercada por pompa e glamour. Mas o que poucos sabem é que, por trás das cortinas, existem segredos obscuros, escândalos financeiros e conspirações que podem abalar a confiança de qualquer um na família real. Hoje, no Baleia Investidor, você vai conhecer os segredos que a realeza não quer que você saiba. E o pior, como tudo isso impacta diretamente a economia e os cofres públicos. Fique comigo até o final porque as informações que você vai ver aqui podem mudar completamente sua visão sobre a família mais poderosa do Reino Unido. A monarquia britânica é um dos impérios financeiros mais antigos do mundo. Para você ter uma ideia, a família real detém bilhões de dólares em ativos, incluindo terras, castelos e investimentos secretos. Mas a grande questão é: de onde vem esse dinheiro? A resposta pode surpreender. Uma parte considerável da fortuna da realeza vem dos impostos pagos pelo povo britânico. Todos os anos, o governo repassa uma quantia milionária para cobrir os gastos da família real. E esse valor só aumenta. Em 2023, por exemplo, o custo da monarquia para os cofres públicos foi de aproximadamente 100 milhões de libras. Isso mesmo. Enquanto a crise econômica aperta, enquanto milhares de pessoas lutam para pagar suas contas, a realeza continua recebendo seu pagamento milionário sem esforço algum. Mas o que acontece quando esse dinheiro não é bem administrado? Diversos escândalos financeiros já foram associados à monarquia, incluindo investimentos suspeitos, doações recebidas de fontes duvidosas e até lavagem de dinheiro. Em 2022, por exemplo, o então príncipe Charles, agora rei Charles III, foi acusado de receber milhões em dinheiro vivo de um sheik do Catar. O valor, entregue em sacolas de compras e malas, gerou uma grande polêmica. Mas, como sempre, o caso acabou sendo abafado. Você já percebeu que os escândalos envolvendo a realeza sempre somem rapidamente da mídia? Isso não é coincidência. A ligação da monarquia com o sistema financeiro vai além dos impostos. Você sabia que a família real tem participações em bancos e empresas gigantescas? O Banco da Inglaterra, por exemplo, tem fortes laços com a monarquia. E algumas das decisões econômicas do país são influenciadas diretamente pelos interesses da coroa. Isso significa que, mesmo sem cargo político oficial, a realeza tem um poder gigantesco sobre o dinheiro que circula na economia britânica e global. E não para por aí. O que muitos não sabem é que a fortuna da monarquia britânica pode ser ainda maior do que os números oficiais indicam. Existem teorias de que parte do dinheiro da realeza está escondido em paraísos fiscais, longe do olhar da população. Documentos vazados no escândalo dos Paradise Papers revelaram que a rainha Elizabeth II tinha milhões investidos secretamente em empresas offshore. Ou seja, enquanto o cidadão comum precisa declarar até o último centavo que ganha, a realeza utiliza brechas na lei para esconder sua verdadeira fortuna. Mas, se você acha que esses escândalos são algo recente, está enganado. O envolvimento da monarquia com práticas duvidosas vem de séculos atrás. No século XIX, por exemplo, a família real britânica teve uma ligação direta com a exploração de territórios ao redor do mundo. Muitos dos castelos e palácios da monarquia foram construídos com riquezas extraídas de colônias, muitas vezes por meio do trabalho escravo. Essas riquezas foram passadas de geração em geração. E até hoje, a família real se beneficia de um passado cheio de abusos. Agora, um dos escândalos mais chocantes dos últimos tempos foi o envolvimento do príncipe Andrew em um dos casos mais polêmicos da história recente. Ele foi acusado de ter relações com uma menor de idade em um escândalo ligado ao milionário Jeffrey Epstein, que comandava uma rede de tráfico humano. Apesar das provas e das denúncias, Andrew nunca foi preso, nunca enfrentou julgamento e ainda recebeu milhões da rainha para pagar um acordo e encerrar o caso. Você percebe o padrão? Sempre que um escândalo surge, a realeza usa seu dinheiro e sua influência para encerrar o assunto o mais rápido possível. E a monarquia se sustenta não apenas pela fortuna, mas também pelo controle da informação.
Poucos sabem, mas a família real tem um acordo com os principais jornais britânicos para evitar que certos assuntos sejam publicados. Existe uma espécie de censura velada, onde matérias comprometedoras são barradas antes mesmo de chegarem ao público. Quando um escândalo explode, a estratégia é sempre a mesma: distração. Em muitos casos, a mídia foca em outro assunto para desviar a atenção. E quando as pessoas percebem, a história já foi esquecida. E se eu te dissesse que a monarquia não apenas controla sua própria fortuna, mas também influencia fortemente a política econômica do Reino Unido? Não é segredo que grandes bancos e corporações têm laços diretos com a família real. Muitos acreditam que certas decisões governamentais são moldadas para garantir que o poder da realeza nunca enfraqueça. Um exemplo disso é o sigilo absoluto sobre o verdadeiro patrimônio da família, que continua sendo protegido por leis criadas sob medida para impedir investigações mais profundas. Outro ponto que poucos percebem é como a monarquia usa sua imagem para manter a população sob controle. A realeza britânica não é apenas uma família, mas uma marca extremamente lucrativa. Produtos licenciados, eventos oficiais e até a simples existência da monarquia geram bilhões para a economia do país. Mas será que essa receita compensa os gastos absurdos que a população precisa arcar? Muitos economistas argumentam que o custo de manter a família real é muito maior do que os benefícios financeiros que ela supostamente traz. E os escândalos não param por aí. Documentos vazados sugerem que a monarquia tem uma estratégia de blindagem midiática que funciona como um verdadeiro escudo contra crises. Sempre que um membro da família real está envolvido em uma polêmica, uma grande notícia surge para desviar a atenção do público. Você já percebeu como, sempre que um escândalo da realeza ganha destaque, outras histórias começam a dominar os jornais? Isso não acontece por acaso. A manipulação da mídia é uma arma poderosa, usada para garantir que o brilho da coroa nunca seja ofuscado. Além disso, há uma questão moral que precisa ser levantada. Enquanto a realeza acumula fortunas inimagináveis, milhões de britânicos vivem em condições precárias. O Reino Unido enfrenta uma das piores crises habitacionais de sua história, com milhares de pessoas sem moradia adequada. Enquanto isso, palácios luxuosos continuam intocados, sendo usados apenas para eventos e aparições ocasionais da família real. A disparidade é tão absurda que levanta um questionamento inevitável. Por que uma monarquia ainda existe em pleno século XXI? Muitos acreditam que o maior trunfo da família real não é sua riqueza, mas sim sua influência. A capacidade da monarquia de se manter relevante, mesmo diante de tantos escândalos, mostra o poder que ela tem sobre a sociedade. Seja por tradição, manipulação midiática ou interesses políticos, a monarquia continua sendo uma das instituições mais intocáveis do mundo. Mas até quando esse modelo vai se sustentar? Será que um dia o Reino Unido seguirá o exemplo de países como França e Brasil, que aboliram suas monarquias? A questão final é: estamos diante de uma instituição que realmente tem um papel relevante, ou apenas de um grupo que se sustenta com base no dinheiro público e na manipulação do sistema? A monarquia britânica é um símbolo de poder e tradição, mas também de desigualdade e privilégios. Cabe a cada um refletir sobre o verdadeiro impacto dessa instituição e questionar se ela ainda faz sentido nos dias de hoje. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: será que a monarquia ainda faz sentido em um mundo moderno? Enquanto milhões de britânicos enfrentam dificuldades financeiras, a família real continua vivendo com luxo extremo, acumulando riquezas e evitando pagar impostos como qualquer outro cidadão. O pior é que esse modelo não afeta apenas o Reino Unido. Muitas das fortunas de monarquias ao redor do mundo seguem o mesmo padrão: dinheiro vindo do povo, escondido em paraísos fiscais e investido em empresas que apenas aumentam o poder dessas elites. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a monarquia britânica ainda tem um papel relevante ou deveria ser extinta? Comente aqui embaixo, porque eu faço questão de ler e responder os comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos reveladores como esse, já se inscreve no canal Baleia Investidor
e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E se você quer entender melhor como grandes fortunas funcionam e como os milionários protegem seu dinheiro, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo.